Falamos de forma simples sobre como os métodos de datação funcionam. Esses métodos nos dão idades de milhões de anos para rochas e camadas geológicas. Esses números tão altos trazem questionamentos e não batem muito com o que discutimos sobre geologia nos capítulos anteriores. Então, agora vamos explorar essas questões e tentar responder algumas dúvidas. Por exemplo, o que realmente significa essas idades? Esses números representam os anos como os conhecemos, ou seja, o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Como interpretar a escala de tempo geológico? Essas são perguntas que vamos tentar esclarecer aqui. Ou seja, estamos propondo uma nova forma de interpretar os resultados com base em uma visão catastrofista. Não esperamos resolver todos os problemas com essa interpretação, pois sempre haverá questões sem resposta. Também reconhecemos que é quase impossível recriar o passado em laboratório. Nossa proposta se apoia mais na coerência do conjunto de resultados vistos por um outro ângulo, do que em provas experimentais sólidas. Não estamos afirmando que isso prova de maneira definitiva o dilúvio, pois para provar um evento histórico seria necessário um documento irrefutável, algo que não temos no momento. Antes do dilúvio, as rochas na crosta terrestre provavelmente eram mais moles e continham todos os elementos de maneira uniforme, inclusive aqueles radioativos. Esses elementos estavam em sais que faziam parte das rochas da superfície. Durante o dilúvio, a água ficou levemente ácida por causa da grande quantidade de gás carbônico dissolvido. Isso alterou a proporção entre os isótopos de carbono 14, 14C e carbono 12, 12C. Essa leve acidez teria causado reações químicas nas rochas, como mudanças por oxidação ou redução. Por exemplo, o urânio teria sido dissolvido pela água e depois depositado de novo, dependendo do nível de acidez. Outros materiais insolúveis, como sais de tório ou chumbo, formariam suspensões, que se acomodariam em diferentes profundidades. Nas camadas mais profundas, haveria mais depósitos de minerais e, portanto, uma idade aparente maior. Já mais perto da superfície, a quantidade de depósitos seria menor, resultando em idades menores. No momento em que as rochas se cristalizaram, os elementos radioativos e seus produtos de desintegração ficaram presos de forma desigual nas estruturas cristalinas, dependendo da velocidade de resfriamento. Camadas que se resfriaram mais lentamente permitiram que gases como o argônio escapassem, o que explica por que rochas próximas podem ter idades muito diferentes. Essa diferença de radioatividade entre as camadas, desde o Precambriano até a Era Cenozoica, pode ser explicada pela maneira como os elementos radioativos se acumularam de forma desigual, dependendo da profundidade e das condições de formação das camadas geológicas. A ideia de que as rochas que são datadas inicialmente não continham apenas o elemento mãe radioativo parece não se sustentar. As camadas de rochas formadas durante o dilúvio já continham diversos elementos radiogênicos que se depositaram de maneira irregular devido ao peso, temperatura e pressão hidrostática. Alguns dados, que hoje são considerados anomalias pela ciência, na verdade podem ser a regra se considerarmos uma formação geológica catastrófica. Por exemplo, em um estudo de um maciço de granito na Austrália, as idades variaram muito de um mineral para outro dentro da mesma amostra de rocha, o que sugere uma falta de homogeneidade na distribuição dos elementos radioativos durante a formação da rocha. Diversos fatores, como a pressão da água e o resfriamento rápido,
podem influenciar a quantidade de argônio nas rochas, alterando os resultados dos métodos de datação. A água desempenhou um papel crucial durante o dilúvio, o que reforça essa interpretação. Esses resultados mostram que, mesmo os métodos de datação considerados mais confiáveis, têm suas limitações e podem ser questionados. Os métodos de datação, como os conhecemos, podem não estar representando anos solares ou o tempo geológico de forma precisa. Em vez disso, os valores obtidos podem ser o resultado de fatores como gravidade e pressão, resfriamento e a presença de elementos radioativos antes do dilúvio. A hipótese de que as rochas originalmente não continham produtos radiogênicos precisa ser reavaliada, já que isso pode estar causando essas idades astronômicas observadas.